iniciar aqui com uma pequena oração já. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Pai benigno, nós te louvamos, ó Pai, por este momento, Pai, que estamos aqui diante da Tua presença, para poder, ó Pai, exaltar, para poder glorificar o Teu nome, para poder aqui, ó Pai, ministrar a Sua igreja, não para que possamos ser exaltados, não que o nosso nome venha sobressair, mas o Teu nome, Pai, porque nós estamos aqui, ó Pai, ensinando a Tua palavra, falando sobre a Tua palavra, porque eu sei, ó Pai, que a Tua palavra nesses dias será remédio, Senhor, para muitas vidas. Deus, então, em nome de Jesus, ó Deus, que por meio dessa palavra vidas sejam alcançadas, vidas sejam curadas, saradas, ó Pai, de depressões, ansiedades, medos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, a cada lar, a cada família, que essa palavra venha chegar, ó Pai, a todos os corações, ó Pai, que estão ansiosos, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tantos homens, né, na Bíblia sofreram esse mal, né? Ansiedade, depressão, né? E lendo um pouco sobre isso, nós vemos que, né, o grande Moisés, né, Elias, depois de grandes vitórias, né, homens sofreram, né, depressões, ansiedades, e justamente, né, é marcado depois de grandes vitórias, né, porque a gente recebe uma grande vitória, a gente se alegra, mas logo também a gente acaba relaxando, né, e isso eu aprendi muito com o meu pastor, o pastor Dani. Ele sempre fala isso sobre as nossas vidas, ele ministra essa palavra, e essa palavra ficou gravada no meu espírito, e quando ela fica gravada no nosso espírito, né, ela traz para nós um crescimento, um peso, né, que faz a cada dia a gente refletir sobre isso. Então, alguns homens na Bíblia passaram, Davi passou, né, sobre isso também, né, teve um momento da sua vida que a ansiedade, a depressão tentou paralisar ele, né, porque o medo, a ansiedade, a depressão, elas têm as suas ligações ali, e assim, né, e elas trazem paralisia, porque quando a gente fica muito ansioso, né, diz que a ansiedade é um pouco do excesso do futuro, se preocupar com o dia de amanhã, a gente fica meio que em choque, paralisado, acaba fazendo coisas que não é para fazer, ou as coisas que é para fazer a gente fica estagnado, a gente fica parado, né? Então essa palavra, ela vem de encontro com os nossos corações, para a gente poder se movimentar espiritualmente, porque, como eu disse na minha última live, né, o mundo espiritual é muito maior do que o mundo físico, e quando a gente entende isso no nosso espírito, a gente começa a viver mais por fé do que por vista, porque se nós olharmos para as situações de hoje, né, e não buscar a Deus, não buscar, né, estar ali aliançados com Deus, com uma fé, né, viver uma fé ali onde nós possamos crer que o amanhã a Deus pertence, né, a gente vai viver uma vida meia, né, tropeçando em algo, né, tropeçando, né, em coisas que a gente poderia passar muito mais fáceis se o nosso coração estivesse tranquilizado pela palavra de Deus. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Né? A gente vai falar daqui, né? Pedro era sanguíneo, né? Era o homem, né, ansioso em si, né? Vemos que Pedro, em alguma das suas atitudes, ele já se jogava na frente, ele pulava, ele falava antes das outras pessoas por causa da sua própria ansiedade, né? Quando Jesus, o túmulo de Jesus está vazio, Pedro já pula lá dentro, né? E ali ansioso, as pessoas param até a porta, mas Pedro já, não é impossível, ele já pula na frente. Então, assim,
a ansiedade é algo que muitas vezes nos atrapalha, né? Mas temos uma palavra aqui de Pedro, muito importante aqui, que está no capítulo 5, versículo 7, ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, né, como a palavra diz, não se preocupeis com os dias de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, porque Deus, ele tem o cuidado sobre cada um de nós. Deus, ele está cuidando da minha e da sua vida, né? A nossa vida hoje pertence a Deus, porque nós entregamos tudo nas suas mãos. Se você hoje entregou a sua vida nas mãos de Deus, se você hoje, né, fazer essa confissão de fé e colocar a sua vida diante dele, né, você não precisa temer o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Deus tem cuidado dos seus, né? Então, Filipenses também, ele traz uma palavra gloriosa. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 ao versículo 7. Ele diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, né? Vírgula. Então, olha só, ele fala aqui: não fiqueis ansiosos com coisa alguma, mas antes nós devemos apresentar a Deus todas as nossas petições, né, em orações e súplicas diante de Deus. Aí ele continua falando o versículo: com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque a paz de Deus, diz aqui, ela excede todo entendimento. O que é isso? É quando as coisas estão, parece que caindo sobre a sua cabeça. Mas você tem uma paz tão grande que nada pode tirar você do centro da vontade de Deus. Nada pode tirar você, né, da sua paz que Deus colocou no seu coração. Daí ele fala assim: no vosso coração, na vossa mente, em Cristo Jesus. Porque ele trabalha em nosso coração e ele trabalha na nossa mente. Ele traz paz, né? Deus, a palavra diz que nós devemos renovar a nossa mente, né? Buscar coisas que venham agregar em nossa vida. Porque se a gente ficar olhando hoje para situações, buscando coisas, tentando entender muitas vezes as coisas, tentando buscar soluções, né, que precisam partir da parte de Deus, porque Deus, ele fala: olha, aquilo que vier na tua mão para fazer, você faz conforme as tuas forças. Eclesiastes: faze conforme as tuas forças. Mas quando já não depende de você, depende de Deus, aí você precisa deixar na mão de Deus as coisas que são concernentes a Deus, coisas onde Deus está trabalhando. Deus, neste tempo, ele não está dormindo. Deus, ele está trabalhando. Deus, ele está trabalhando ao meu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Entenda isso. Deus está trabalhando ao nosso favor. Essa é uma grande chave nessa noite para você receber vitória para a sua vida, né? A oração, apresente a Deus a sua oração diante de Deus, porque a oração nessa noite, ela é o remédio para a nossa alma, ela é o remédio para a nossa alma cansada. A alma, quando falamos de alma, a gente fala de coisas que estão na nossa mente, que coisas que vivemos, né? Que coisas que passamos. Então, Deus, ele quer trabalhar hoje na nossa mente, no nosso coração, para tirar toda essa ansiedade. E o melhor remédio que a Bíblia traz aqui é através da oração. Eu quero trazer 5 tópicos aqui sobre a oração que vai trazer para você algo que vai acalmar o seu coração, vai trazer esperança, vai trazer fé, né? Vai mudar o seu nível diante de Deus, e aquilo que tem perturbado, né, a sua mente, o seu coração, você
vai estar aliviado depois dessa palavra. Eu creio que você, depois dessa palavra, vai estar mais cheio de fé, com mais convicção que o Senhor tem cuidado de todos os seus dias. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro tópico, ele fala assim: mediante a oração, renovamos a nossa confiança na fidelidade de Deus. Então, quando a gente ora a Deus, a gente conversando com Deus, a nossa confiança, né, está na fidelidade de Deus, porque Deus, ele cuida de cada um dos teus filhos. E se lançarmos as nossas ansiedades e problemas sobre ele, ele tem cuidado de vós. Então, o primeiro tópico, né, a gente fazer uma oração para que essa aliança diante de Deus possa ser renovada, para que a nossa confiança em Deus, na fidelidade de Deus, né, porque Deus, ele é fiel para cumprir sobre a minha e sobre a sua vida. Deus é fiel para cumprir sobre a minha e na sua vida todas as promessas. Se Deus tem prometido algo para a sua vida, ele vai cumprir. Deus, ele vai cumprir porque ele é fiel. Deus, ele é imutável, né? Deus, ele não muda. Não é como o homem que muda os seus planos, os seus projetos a cada momento. A Bíblia fala, né, bem exatamente no meio da Bíblia, que nós não devemos confiar, maldito o homem que confia em outro homem, né? A nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Então, exatamente no meio da Bíblia, né, está o Salmo 118, versículo 8, né? Que a gente não pode colocar a nossa segurança, a nossa confiança em homem nenhum, mas em Deus. Em Deus. Amém? Segundo tópico, fala assim: a paz de Deus guarda os nossos corações e as nossas mentes. Olha só, através da oração, nós recebemos uma paz de Deus, que ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Voltando para Filipenses 4, né, 6 e 7, ele fala dessa confiança em Deus. Ele fala sobre coração e mente. Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Terceira coisa, Deus nos fortalece, né? Ainda em Filipenses 4:13, Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem um dia não se sentiu fraco, dobrou seu joelho, né? Ali, talvez dobrou seu joelho ali pensando: eu sou um derrotado, mas na hora que se levantou como um vitorioso, crendo na vitória, confiando que nosso Deus é o Senhor dos exércitos, que jamais perdeu uma batalha. Esse é nosso Deus, jamais perdeu uma batalha. E não é agora que na minha vez, na sua vez, que a gente vai perder, que Deus, né, vai perder uma batalha, não. É agora que o Senhor vai se levantar ao meio em seu favor. Como eu disse já há alguns dias atrás, esses dias serão dias onde aquele que estava lá embaixo pode subir e estar lá em cima, e aquele que estava lá em cima pode estar lá embaixo, porque Deus está fazendo nesses dias uma grande transferência de unção, uma grande transferência de riqueza. Se você crê nisso sobre a sua vida, meu querido, você sairá mais do que vencedor, né, durante esse tempo, né? Você vai sair desse tempo mais fortalecido.
Deus, ele tirou você, né, e trouxe você para dentro da sua casa, para que você pudesse ter mais tempo com o Senhor, para que Ele pudesse te capacitar para algo muito maior, para algo muito melhor, para que você possa viver coisas que ainda não chegaram no seu coração, nem na sua mente, nem os seus olhos puderam contemplar, porque é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Vivermos coisas excelentes, né? Não estou falando aqui, né, sobre, né, agora essa nova pregação sobre a graça, né? A graça que nos compara, né, a sermos como Deus. Não é isso. Eu estou falando que Deus, ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Quarto tópico, ele fala assim: recebemos misericórdia e graça e ajuda em tempos de necessidades. Lá no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha só, vou repetir novamente. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Meu querido, né? Você tem que chegar com confiança diante de Deus, que Deus vai te dar a vitória nessa noite. Se você, ao dobrar os seus joelhos, com confiança, Deus, ele vai te dar a vitória. Porque, né, a fé, ela precisa de uma atitude também, né? A fé, ela precisa de uma ação também. Então, se você colocar a sua fé em ação, você vai ver grandes milagres de Deus acontecer sobre a sua vida. Ele fala assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Deus, mesmo que esse tempo seja difícil, Deus vai te dar graça. Porque você tem confiança, porque você tem crido nele. A sua esperança está em Deus. A sua esperança está em Deus. Não tem como, né, esperar em algo melhor, né? A palavra diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porém nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Oh, aleluias! Porque é o nome que está sobre todo nome. Ei, escuta essa chave. O nome que está sobre todo nome. Essa chave pode abrir portas sobre a sua vida, onde você vai alcançar, aleluia, coisas que os homens ainda não alcançaram. Ei, vou te dizer, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, está sobre todo nome. E esse nome, ele traz vitória para mim e para a sua vida, porque ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele conquistou naquela cruz, ele nos deu vitória naquela cruz. Naquela cruz ele nos deu saúde, naquela cruz ele nos trouxe vida, naquela cruz ele nos trouxe paz. Ei, entenda isso, é uma grande chave para você nessa noite, né, receber cura na sua mente, no seu coração, amém? Glória a Deus. Quinto tópico, fala assim: temos certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteça concorrerão para o nosso bem. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Ei, Deus te chama hoje. Deus te chama hoje. Deus te convocou. Você já é um soldado deste grande exército de Deus. Amém? Então aqui sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Ei, você foi chamado?
Então tudo que está acontecendo é para o seu bem. É para o engrandecimento de Deus sobre a sua vida. E no versículo de número 18, ele ainda fala assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, olha só, que palavra é essa? Porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, o que está preparado para você é muito maior. O que está preparado para você é muito melhor. Deus já preparou para mim e para você. Então, não fique ansioso, não fique preocupado com tudo isso que está acontecendo no mundo, mas foque em Deus. Busque a Deus, porque tenho certeza que Deus ele tem cuidado dos seus. Em Mateus capítulo 6, ele traz, né, um texto aqui muito forte para esses dias. Ele fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem nem ferrugem corrói, onde os ladrões escavam nem roubam, né? Então vemos aqui que a humanidade hoje está preocupada, né? Todos estão com os olhos, né, no Brasil, no que vai ser do Brasil, mas eu tenho certeza que Deus, ele está cuidando da nossa nação, ele está cuidando do seu povo, né? Pode vir o que vier, Deus está cuidando dos seus, porque Deus ele te chamou para um grande propósito. Então, até que isso chegue até o fim, até que se cumpra na minha e na sua vida, até que não se cumpra, ainda não será o fim. Então, né, na mesma palavra de ontem, né, devemos viver como que Cristo morresse ontem, ressuscitasse hoje e como ele voltasse amanhã. Se a gente viver dessa forma, a gente vai estar a cada dia preparado para viver coisas maiores, para que possamos um dia para que possamos ser recebidos pelo Senhor, né, naquele grande dia. Então a palavra diz que, né, os olhos do mundo estão sobre as coisas palpáveis. Os olhos do mundo estão sobre o ouro, sobre a prata, sobre as coisas que corroem, onde os ladrões minam. Mas os olhos do povo de Deus não podem estar nessas coisas. Quando nós falamos, né, sobre o dinheiro, nós conhecemos o Deus do dinheiro, que chama Mamon, né? Não podemos servir a Deus, né, e a Mamon, mas nós devemos servir somente a Deus. Então, se você está preocupado com o dia de amanhã por causa, né, do vento que está vindo sobre a nossa nação, ei, não fique preocupado, porque Deus cuidará dos seus. Deus não vai deixar que os seus venham mendigar o pão. Amém? Creia nisso. Creia na palavra de Deus, porque ela é fiel na minha e na sua vida. Deus é aquele que tem sustentado a sua igreja. E ele continua assim: porque onde está o seu tesouro, aí também está seu coração. Porque se a gente coloca os olhos nas coisas, né, aí estará o nosso coração. E o nosso coração não pode estar nas riquezas. O nosso coração não pode estar nos nossos bens. Mas a palavra diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então os nossos olhos têm que estar no Senhor, os nossos sentimentos, o nosso coração deve estar no Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo de número 2. 1 João,
capítulo de número 2, versículo de número 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Eu vou ler. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com a sua concupiscência, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Né? Então vemos aqui a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e da soberba da vida. Lá em Mateus capítulo 4, vemos que Jesus ele foi tentado, né? E ele foi tentado justamente nessas áreas, onde nós também somos tentados. Concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida. Né? Quando o diabo se apresenta, quando Jesus estava jejuando naquele deserto, o diabo se apresenta então a Jesus, e Jesus jejuando por 40 dias, né, já, e ele vai até diante de Jesus e fala assim, olha, você pode transformar essa pedra em pão, né? Porque ele queria que a concupiscência da carne falasse mais alto, a fome falasse mais alto naquele momento do que a sua própria vontade, que era estar ali se consagrando, jejuando, para que pudesse iniciar ali a sua missão. Né? Então ele, vendo que Jesus, ele dá ali uma resposta, ele leva Jesus a um pináculo muito alto, né? Um lugar muito alto, e ele fala, tudo isso te darei, né? Se agora prostrados me adorares. Né? Então ele vai ali e tenta Jesus novamente pela concupiscência ali da vida, né? Tentando ali atrair ali Jesus. A concupiscência dos olhos também, porque ele fala, tudo isso, toda essa glória te darei. Então você vê ali, Jesus ele venceu o diabo, né? Através, né, ali, né, do chamado que ele tinha, daquilo que ele viria para cumprir na minha e na sua vida. E ele fala assim, filhinhos, né, eu venci. Só que a palavra diz, né, para a gente resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então devemos resistir, né, às tentações, às provações, os tempos difíceis, porque certamente Deus vai dar vitória para mim e para você. A nossa vitória está garantida em Deus. Ei, por mais que você pense que perdeu agora, por mais que você pense, não, né, está perdido, não, no final você vai saber que ainda você vai sair vitorioso. Quantas vezes em nossa vida nós entendemos isso? Eu, por mim, passei um tempo onde eu vivia muito ansioso, né? Onde a ansiedade trazia até incômodo sobre mim. Né? Eu confesso que, né, antes de eu casar, eu estava ansioso, né, com as coisas do casamento, e eu tive alguns ataques de ansiedade tão grande que me deu alergias no corpo, que eu precisava tomar remédio para que essas alergias sumissem do meu corpo. Mas era toda vez que eu sentia essa ansiedade, né, apareciam coceiras no meu corpo, bolinhas no meu corpo, por causa da ansiedade. Quando eu entreguei, né, as minhas ansiedades a Deus, eu fui curado. Nunca mais eu tive, né, essa crise de ansiedade. Nunca mais eu fiquei ansioso, né, ao ponto de acontecer, né, este fato. Né? Mas Deus, ele deu sua cura. Deus, ele ministrou cura sobre a minha vida e eu fui curado. Assim como nessa noite Deus está ministrando também sobre a sua vida cura. Amém? Glória a Deus. Então, voltando para Mateus 6, versículo 22, ele fala assim, se os seus olhos são os seus olhos lâmpada para o seu corpo, se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Daí ele fala: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha só. Então, né, nós devemos olhar para as coisas com os olhos bons, né? Não olhar assim que as coisas com o olhar de um pessimista, mas olhar as coisas com o olhar de vitorioso, sabendo que no final de tudo isso nós sairemos disso muito mais fortalecidos. Nós sairemos muito mais fortes, preparados para cumprir o propósito, o plano e o projeto de Deus que está sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então ele continua assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um amar ao outro, e devorará um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas, né? Então a nossa ansiedade, né, a gente não pode ficar ansioso quanto, né, as riquezas, né? Não buscar, né, as riquezas, sabendo que Deus, ele pode superabundar sobre a sua vida. Deus, ele tem sim um plano de você viver uma vida abundante, mas desde que as riquezas já não estejam no seu coração. Deus, ele remove algumas coisas do nosso coração, né, para nos dar a promessa que está sobre a nossa vida. Deus, ele tem prosperidade para mim e para você, mas essa prosperidade, ela não pode estar no meu e no seu coração, ela não pode ser maior do que o nosso desejo de amar a Deus, de buscar a Deus, de viver os sonhos e os projetos de Deus. Quando esses sonhos, esses desejos se tornam maior do que Deus, ele se torna uma idolatria, sabendo que essa idolatria nós estaremos adorando, né, a Mamon e não a Deus. Então devemos tirar a riqueza do nosso coração e confiar plenamente em Deus. Ele continua, versículo 25: por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, o que haveis de comer, ou beber, nem o vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que a veste? Né? Porque Deus, ele tem cuidado dos seus. Observai as aves dos céus, que nem semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Né? Quando ele fala aqui de ajuntar em celeiros, né? Porque nós vemos no tempo de hoje, né, as pessoas indo ao mercado, comprando tudo que o seu dinheiro pode comprar, enchendo as suas despensas, se preocupando, né, que vai acabar a comida no mercado, vai cessar, e se eles não comprar, eles vão morrer de fome. Então eles começam a olhar somente para si mesmo, né, e comprar tudo sem pensar no seu próximo, né? E sabendo que o maior mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele começa a viver uma vida egoísta, né? Você quer receber vitória da parte de Deus, né? Você quer ser vitorioso, você quer viver uma vida de sucesso diante de Deus. Então tire, né, as riquezas do seu coração, tire o egoísmo, né, o egocentrismo do seu coração. Quando você pensa somente em si próprio, né, você não vai atrair os olhos de Deus para você. Agora, quando você pensa num bem maior, que será bênção para a sua vida, mas irá abençoar muitas outras pessoas, aí Deus se volta para você e Deus abre as portas, as comportas, as janelas dos céus sobre a sua vida, para que você saia mais do que vitorioso. Entenda isso. E também é uma grande chave sobre esses dias, né? Tire os seus olhos das coisas e coloque os seus olhos em Deus. Quando os seus olhos estiverem em Deus, seu coração estiver em Deus, as demais coisas vão acontecer sobre a sua vida. A palavra diz que quando você guarda os mandamentos de Deus, então
Deus, ele responde às suas orações. Deus, ele conhece, ele sabe o que os seus filhos desejam, o que eles precisam, o que eles necessitam. Salmo 37 fala que ele tem o prazer de realizar o desejo do nosso coração. Mas quando o nosso desejo do nosso coração está em beneficiar outras pessoas, aí Deus, ele age muito mais rápido sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E ele fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Né? Como a gente é ansioso, pode, né, aumentar um curso sobre a nossa vida, pode aumentar um tempo sobre a nossa vida, ou aumentar até a nossa estatura, o nosso tamanho. Né? A gente não pode fazer essas coisas, mas sim Deus, porque as coisas concernentes a Deus pertencem a Deus. Mas Deus, ele nos revelou aos seus pequeninos coisas que são para o meu e o seu coração. Hoje essa chave é para o meu e o seu coração. Deus tem revelado chaves nessa noite para o meu e o seu coração. Amém? Vou continuar aqui a leitura. Estamos já chegando já ao finalzinho já. Amém? E ele fala assim: por que andais ansioso quanto o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Então, a gente percebe aqui o amor de Deus, toda a sua criação, mas o amor de Deus está sobre os homens, sobre os seres humanos, não é sobre as coisas, mas o amor de Deus também está sobre os seres humanos. Os olhos de Deus estão nessa noite sobre a minha e sua vida. Eu creio que nessa noite Ele está com seus olhos, né, com seus ouvidos atentos para ouvir a nossa oração, né, e os seus lábios prontos para proferir palavras que liberarão sobre a nossa vida, que vai gerar no mundo espiritual, né, onde vai gerar para nós um peso de glória, onde nós vamos receber do Senhor a nossa vitória. Amém? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, Deus, ele conhece, ele sabe que você necessita, ele sabe que você precisa nessa noite, mas ele quer ouvir uma palavra sua. Ele está ansioso nessa noite. Olha só, Deus está ansioso para ouvir uma palavra sua. Ele não está com crise de ansiedade, mas ele está ansioso para ouvir uma palavra sua. Então declare nessa noite, dobre os seus joelhos, fale com o Senhor. Eu estou anunciando aqui que o melhor remédio para esses dias são oração. A oração, ela vai te levar a um nível muito maior, onde Deus vai trazer curas em níveis profundos no seu corpo, na sua alma, na sua mente, no seu físico, onde você estiver, na sua finança, onde você estiver precisando de cura, Deus, ele vai trazer cura sobre a sua vida, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, como eu aprendi, a oração é a chave da vitória. A oração é a chave que abre portas. Então, se nessa noite você entregar tudo nas mãos de Deus, Ele vai trazer vitória sobre a sua vida. Amém? Para terminar, ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, diz a palavra que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que você precisa, tudo que você necessita, Deus sabe. Mas que nessa noite você venha apresentar a Ele confiança, entra no trono da graça com confiança, porque certamente Deus vai dar vitória para a sua vida. Amém? E o último versículo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Então vamos parar de nos preocupar com o dia de amanhã, porque a palavra diz que basta cada dia o seu mal, sabendo que Deus, ele tem nos preparado, né? Algo muito, muito glorioso, muito vitorioso. Pode ser que Deus nessa noite me chame e eu sei que o que está preparado para mim, né, será muito maior, muito melhor, porque nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos nessa terra, né? E nós devemos, eu tenho saudade das moradas celestiais, eu tenho saudade, né, de conversar com Deus, porque eu sei que antes que houvesse, né, falava que Deus já conversava conosco. Então, né, não se preocupe, tira todas as preocupações do seu coração. Se você já entregou o seu caminho ao Senhor, se você já, né, fez ali uma confissão de fé, né, eu creio que Deus está cuidando da sua vida. Agora, se você ainda não fez uma confissão de fé, nessa noite eu convido você a convidar o Senhor para entrar na sua vida, para que Ele faça parte da sua história, para que Ele cuide de cada um dos seus dias, para que nesses dias ainda você receba a paz no seu espírito, para que você receba a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor, ela dá força ao cansado, amém? Faz o cansado correr, faz o cansado voar com asas das águias, amém? Glória a Deus, que essa palavra ela fique no seu espírito, receba essa palavra no seu espírito, né? Compartilhe essa palavra com mais pessoas, né? Aquilo que Deus ministrou no seu coração, compartilhe essa palavra com mais pessoas, amém? E aquele que, né, quero deixar aqui, aquele que ainda não se inscreveu no canal da igreja, canal NBP, né, no YouTube ou também no Instagram, né, que você faça parte também da nossa história, né, que está sendo construída a cada dia. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar junto com você e já encerrar essa live, né, para que você tenha uma noite e um sono do justo nessa noite, que você durma mais tranquilo, né, em paz,